senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando CC, e nesse faremos o comentário dessas três questões sobre sequências numéricas. O ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Antes das nossas questões, vamos fazer aqui uma pequena abordagem. Para você fazer a contagem de um só algarismo em uma sequência de números naturais ou inteiros e consecutivos de 1 a 10 a n, uma das maneiras de você executar em cada ordem de uma sequência de números naturais e consecutivos, qualquer algarismo aparece 10 elevado a n menos 1 vezes. Quando escrevemos o intervalo aberto de 1 a 10 elevado a n, aqui aberto na extremidade maior n, esse n, senhores, nos fornece o número de ordem máxima, e nós faremos o comentário sobre isso nos exercícios. Então, para determinar o total que um algarismo aparece na sucessão de 1 a 10 elevado a n, nós abreviamos dessa forma. O número de algarismos será o n, expoente da extremidade de base 10, que multiplica 10 elevado a n menos 1. Senhores, essa potência nos fornece o número em que um algarismo aparece ou apresenta-se na sucessão. Vejamos aqui o nosso pequeno exemplo, ou o nosso primeiro exemplo. Camila escreveu de 1 a 100. Quantas vezes ela escreveu o algarismo 2? Então, senhores, de 1 a 100, consideramos, em outras palavras, de 1 a 10 ao quadrado, considerando o intervalo de 1 a 10 elevado a 2. Senhores, para então determinarmos o número que o algarismo 2, no caso, vai aparecer nessa sucessão de 1 a 10 ao quadrado, vamos usar a formulazinha. O n de 2 será o n de algarismo 2, a nossa formulazinha, será igual a quem? A 2, que é o expoente da potência 10 extrema, tá? 2 no caso, vezes 10 elevado a 2 menos 1, que é o n menos 1. Isso aqui, senhores, nos fornece 2 vezes 10, que é o 20. Então, senhores, o número que o algarismo 2 aparece de 1 a 100, a extremidade de 100, senhores, está ausente nesse intervalo, está aberto para ele. Ó. Aqui esse ao quadrado, é o caso que citamos, indica o número de ordens em que nós vamos adicionar. Em outras palavras, o número de vezes que o algarismo 2 aparece na casa das unidades. Então, nós temos o 2, o 12, o 22 até o 92. Se eu querendo conferir, nós temos 10 vezes o algarismo 2 nas unidades. Por sua vez, senhores, quantas vezes o 2 aparece na casa das dezenas, que é no caso o 20, o 21, o 22, etc., até o 29, que também aparece 10 vezes. Senhores, o 2 não aparece nas centenas, que nós só vamos escrever até o 100, então devido a isso é o que citamos. Ó. Esse 2, nessa abordagem, está fora. Só contamos, em outras palavras, a ordem das unidades e a ordem das dezenas, ou seja, duas ordens. Senhores, então podemos dizer que o algarismo 2, escritos pela Camila, é em número de 10 para as unidades, 10 para as dezenas, chegamos então a 20 vezes o algarismo 2. Senhores, ao exemplo 2, é de escrever de 1 a 1000. Quantas vezes ele escreveu o algarismo 6? Senhores, 1 a 1000 é 10 ao cubo. Mesma coisa, consideramos aqui a extremidade da mesma maneira aberta, vamos ter condições de adicionar 3 casas decimais. 3 ordens, melhor dizendo. Então, senhores, a nossa formulazinha, para lembrar, né? E aqui vamos nós. O número que o algarismo 6 aparece na redação de 1 a 1000 é quem? Ó? Substituindo aqui na nossa formulazinha, o nosso n agora é o 3 vezes 10 elevado a 3 menos 1. Senhores, ficamos com 3 vezes 10 ao quadrado, chegamos a 300. Ou seja, você redigindo de 1 até o 1000, você vai redigir 300 vezes o algarismo 6. Ou seja, uma pequena abordagem, nós em relação aos algarismos das unidades,
nós escrevemos de 6, 16, 26 até, em outras palavras, 996. Para você chegar lá apenas nas unidades, você usa apenas a abordagem 10 elevado a n-1, no caso 3 menos 1. Ok? Chegamos a 100 vezes. Para você chegar, então, no caso, à extremidade, ou seja, o 6 nas casas das dezenas, senhores, nós usamos um total de 100 vezes. E, finalmente, para você chegar ao casa, quantas vezes o algarismo 6 é redigido nas centenas, que é o 600, 601, etc., até 699, é no caso 10 elevado a 3 menos 1, e nós chegamos no caso a 100 vezes. Então, senhores, o algarismo 6 é expresso ou redigido de 1 a 1000, um total de 300 vezes, 100 nas unidades, 100 nas dezenas e 100 nas centenas. Senhores, vamos aqui ao terceiro exemplo. No caso, nós temos Karine escreveu de 1 a 520. Quantas vezes ela escreveu o algarismo 5? Senhores, agora está quebrado. Você vai ter que decompor, você vai chamar uma potência de 10. 520 nós podemos escrever como 500 mais 20. O 500, chamando a potência 10, é o 5 vezes o 100. Senhores, trabalhando aqui em relação a esses 5 vezes 100, usando a nossa estrutura, nós temos o seguinte: o número de vezes que o algarismo 5 aparece de 1 a 500 aberto. Nós só vamos usar 500 aberto porque é 10 ao quadrado, só vamos contar os algarismos que escrevem um 5 nas unidades e nas dezenas, e o 5 aqui é centena. Então, senhores, com essa estrutura ficamos com quem? Ó, com 5 vezes, como se fosse de 1 a 10 ao quadrado, ficamos com 5 vezes 2 vezes 10 a menos 1. Você esquece esse 5 por enquanto e traz ele para anteceder o número de 5 na centena, de 1 a 10 ao quadrado. Senhores, ficamos então com 5 vezes o 20, que é 100 vezes a redação do algarismo 5, as unidades. Senhores, no caso do número de vezes que usamos o 5 de 500 a 520, que aqui eu volto a dizer, nós contamos até, em outras palavras, 499. De 500 a 520, temos nas unidades o 505 e o 515, apenas 2 vezes o algarismo 5. Nas dezenas, como é até 520, ele não aparece nenhuma vez. Agora, senhores, nas centenas, do 500 ao 520, nós temos 21 números que começam pelo 5. Então, nós temos a redação de 21 números 5. Então, senhores, podemos dizer que nesse caso ficamos com 100 nas unidades, 2 vezes escrevemos o 5 na condição, 100 de 1 a 499, 2 vezes nas unidades de 500 a 520 e 21 vezes na condição das centenas, um total, senhor, de 123 vezes. Determine o número de vezes que o algarismo 4 aparece na sucessão de 1 a 4.000. Senhores, é bem parecido com o anterior. Vamos dar um jeito aqui de aparecer, já que 4.000 não é a potência 10, vamos chamar a potência 10, nesse caso é 1.000. É 10 ao cubo, ou seja, de 1 a 4.000. Senhores, vamos contar aqui 3 casas decimais: unidade, dezena e centena. Ou seja, de 1 a 1.000 aberto. Ficamos, quantas vezes escrevemos o 4? Ficamos com 3 vezes 10 elevado a 3 menos 1, que chegamos a 3 vezes 10 ao quadrado, que nos fornece 300. Senhores, de 1 a 4.000, aqui fizemos apenas a contagem de 4 em 1 milheiro, de 1 a 1.000. Para chegarmos ao 4.000, nós vamos tomar 4 e multiplicar o número de números 4, que é 300, e multiplicá-lo por 4, porque em 4.000 nós temos quantos milheiros? 4 milheiros. Então, senhores, vão ficando com 1.200 vezes o número 4 escrito em até 3 casas decimais. Para fechar o problema, quantas vezes você escreve o 4 de 1 a 4.000, você escreve o 4 em uma vez em 4.000. Então, senhores, vamos ficar com 1.200 mais 1, e chegamos a 1.201 vezes. Senhores, então, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.